Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Bom, hoje a gente vai começar a ler esse livro que se chama My Father's Dragon. Nesse presente momento eu estou gravando esse vídeo para vocês e eu estou com Covid, então talvez a minha voz não esteja das melhores. E se você sabe como é difícil trabalhar doente, então, por favor, deixe bastante like nesse vídeo e se inscreva no canal, porque quem sabe isso vai fazer até eu me recuperar mais rápido. Bom, vamos começar então a fazer essa leitura guiada de My Father's Dragon, ok? Então aqui no início a gente tem um mapa, que é pra gente entender bem o livro, e aqui você tem o mapa das ilhas de Tangerina and the Wild Island, que a gente vai entender melhor depois. Cranberry, Island of Tangerina, Wild Island. E aqui tem algumas coisinhas para entender melhor sobre a história. So, Chapter 1, primeiro capítulo. E aqui, quando a gente fala My father meets the cat, o meet, ele pode ser tanto conhece, né? Ele conhece pela primeira vez, como ele se encontra também com o gato, né? Mas aqui seria como se ele se encontrasse pela primeira vez com o gato, ele conhecesse o gato pela primeira vez, ok? O que a gente já pode analisar aqui nessa primeira frase é o S no finalzinho do verbo, ok? O que me indica que essa frase ela está no simple present e que o my father está na terceira pessoa a terceira pessoa do singular. Então, aqui, se a gente substituir por um pronome, vai ser a mesma coisa aqui, he. So, he meets the cat. Então, my father meets the cat. Então, vamos começar. One cold rainy day, when my father was a little boy, he met an old alley cat on his street. The cat was very drippy and uncomfortable. So my father said, "Wouldn't you like to come home with me?" Ok? Então, one cold rainy day. Então, num dia frio e chuvoso, quando o meu pai ainda era um menino pequeno, né? Um garotinho, ok? A little boy. Inclusive, essa é a maneira da gente fazer diminutivos no inglês. A gente coloca o little na frente, tá? Então, se for falar um garotinho, então coloca o little boy. Se eu for falar uma garotinha, a little girl. Se eu for falar uma caixa pequena, a little box. E assim vai, ok? So, he met, ok? Aí nós temos o met, que é o passado do verbo meet, que a gente conheceu aqui em cima. Então, vamos prestar atenção, ó, que o meet no presente, ele tem dois es juntinhos assim, ó. E a pronúncia fica meet, mas quando ele tá no passado, ele é um verbo irregular. Então, ele vai ficar met, só com um e, ok? So, he met. E a pronúncia também muda, tá? Ok? So, he met an old alley cat. E aí, alley é a mesma coisa que um beco, uma rua bem assim apertadinha, ok? A gente falaria em inglês a narrow street, ok? E aqui, como a gente tá falando old, que começa com um som vocálico, então a gente tá usando o N aqui na frente, ok? So, an old alley cat. E aqui vocês podem juntar esse som, tá? An old alley cat. On his street. On his street. Ok? Na rua dele. So, the cat was very drippy. Então, o gato estava muito molhado. Ok? And uncomfortable. Nós já falamos sobre essa palavra em algum outro vídeo. Ela é uma palavra que confunde muito, né? Uncomfortable. Uncomfortable. A gente não vai pronunciar esse OR aqui, tá? Uncomfortable. Uncomfortable.
que não está confortável, ok? So my father said, então o meu pai disse, wouldn't you like to come home with me? Você não gostaria de vir para casa comigo? Ok? Esse wouldn't aqui, ele faz com que o verbo aqui, o verbo principal, fique com essa terminação ria, ok? So, você não gostaria, ok? De vir para casa comigo? Então, foi o que o pai dele perguntou para o gato, ok? Se ele não gostaria de ir para casa com ele, vendo que o dia estava muito frio e chuvoso, e que o gato também estava molhado e não estava confortável. So, this surprised the cat. Então, isso surpreendeu o gato. She had never before met anyone who cared about old alley cats. Ela nunca tinha conhecido ninguém antes, ok? Que se importasse, né? Cared, que se importasse com gatos de becos, né? Com gatos de rua. But she said, e aqui, I'd be very much obliged if I could sit by a warm furnace and perhaps have a saucer of milk. I'd be very much obliged if I could sit by a warm furnace and perhaps have a saucer of milk. Então, esse I'd aqui é a mesma coisa que uma contracted form para I would, ok? Isso aqui é uma expressão, tá? I'd be very much obliged. I'd be very much obliged seria uma expressão do tipo, eu ficaria muito agradecido. Então, eu ficaria muito agradecido se eu pudesse me sentar, ok? Perto, né? Me sentar perto, sit by, a warm furnace. E aqui no warm furnace seria um forno ou uma fornalha quentinha, né? Morna. And perhaps, e talvez, tá? Perhaps é a mesma coisa que maybe, talvez. Have a saucer of milk. Saucer é a mesma coisa que pires. Então, um pires de leite, ok? Então, ele ficaria muito agradecido se ele tivesse essa situação. O título desse capítulo, My Father Meets the Cat. Aqui no father, a gente tem um sonzinho especial pro TH, tá? Que esse sonzinho é aquele th, que é o sonzinho que tem esse símbolo aqui, como se fizesse um barulhinho de um inseto. Então, aí nós temos father. E aqui no meets, aqui nós temos um som longo para essas duas letras E que aparecem juntas, ok? So, meets. Então, aqui a gente vai colocar esse símbolo aqui, que é a letra I, com esses dois pontinhos, para mostrar que esse som aqui ele é mais marcado, ele é mais longo. Meets. Aí, aqui, no the cat, a gente vai ter o mesmo som pro TH, que é esse som, the. Ok? Bom, aí, como eu falei para vocês, aqui é uma frase no simple present. O my father é a mesma coisa que he. E é por causa disso que a gente colocou um Szinho no fim desse verbo. Então, por isso que ficou My father meets the cat. Agora, a gente viu um outro verbo aparecendo aí, que é o verbo, continua sendo o verbo meet, mas é o verbo meet no passado. E o verbo meet no passado, ele não tem dois E, ele só vai ter um. Então, por conta disso, é que ele vai ficar met, ok? E aí, colocando assim, ele já vai estar no passado, ok? So, my father
met the cat. Então, eu já coloquei essa frase agora no passado. My father met the cat. O meu pai conheceu o gato. Então, aqui a gente já viu as formas que o verbo meet apareceu. Apareceu no presente e apareceu dessa forma assim no presente também, aqui para a terceira pessoa e aqui para as outras pessoas. E apareceu assim no simple past. E aqui, continuando, ele fala: We have a very nice furnace to sit by. Então, ele estava falando com o gato, que nós temos uma fornalha muito boa para sentar, said my father. And I am sure my mother has an extra saucer of milk. Né? E eu tenho certeza que a minha mãe tem um pires extra de leite, tá? Então, ele tá convidando aí o gato para casa dele. My father and the cat became good friends, but my father's mother was very upset about the cat. Bom, e aqui nós temos We have a very nice furnace to sit by, que foi a última fala que o pai disse pro gato. We have a very nice furnace to sit by. Nós temos uma ótima, né, uma fornalha muito boa para sentar por perto, né? Então, aqui nós temos o verbo have. E, no entanto, na mesma continuação da frase, a gente vai ver uma forma diferente que o have vai aparecer. E aí, quando ele continua a mesma frase, ele fala que my mother has an extra saucer of milk. Então, ele fala que has. E aí, a gente conseguiu ver uma outra forma que o verbo have tem. Então, aqui, my mother, se a gente tiver que substituir ela por um pronome, vai ficar she, que também é terceira pessoa do singular. Estamos falando aqui do simple present, então aqui a regra era colocar o szinho no fim do verbo. Have, ok? Mas o verbo have, ele é irregular e ele tem algumas coisas que são bem, assim, características dele. Ele é bem rebelde em algumas coisas, tá? Então, ele não vai seguir algumas regras muito a sério. Então, é por isso que ele não vai ficar com essa regra de colocar um szinho no final, tá? E é aí que ele vai virar has, ao invés de ficar haves. E aqui, com relação aos verbos, aqui nós temos com relação ao verbo have, 3 formas que o verbo have aparece que são diferentes. We have a very nice furnace. E aqui nós temos o verbo have. Aqui nós temos my mother has an extra saucer of milk. O verbo has, que é o verbo have na terceira pessoa do singular, no simple present. E she had never before met anyone, que é o verbo had no passado, ok? Que é um verbo também irregular, que no passado, aí você tem que procurar naquela listinha de verbos regulares e ele fica had. Então, fica have, has e had. São as 3 formas diferentes que a gente viu nessas páginas para o verbo have.